Olá, seja bem-vindo ao canal Dilce do Nascimento. Esse espaço foi criado com um propósito que arde no meu coração: compartilhar a palavra de Deus de forma que alcance a sua alma, traga luz à sua mente e desperte vida no Espírito. Aqui, cada episódio é uma conversa com o céu. Uma oportunidade de ouvir Deus no silêncio, nas dores ou nas inquietações da alma. Se esta palavra tocar o seu coração, não guarde só para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente disto hoje. Vamos juntos? Que o Espírito Santo possa falar com você. E hoje estaremos compartilhando uma temática tão necessária: o preço de uma escolha. E para embasar a nossa conversa, usaremos o texto de 1 Crônicas, o capítulo 21, versículo 1, que diz o seguinte: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento em Israel. Observa que nós lemos, que Satanás se levantou contra Israel. Não está escrito que se levantou contra Davi, não. O alvo era Israel, mas para tocar em Israel, ele precisou então colocar uma ideia, um pensamento ali aonde? Em Davi. Foi em Davi que ele tocou, foi com Davi que ele falou. E quero trazer para nós que todos os dias da nossa vida nós fazemos escolhas. Todos os dias da nossa vida nós tomamos decisões. E aqui, por que eu trago este tema? Confesso para você que, enquanto fazia o meu devocional, ao ler este versículo que nós acabamos de ler, algo despertou dentro de mim. Por quais motivos, então, Davi resolve fazer esse recenseamento? Mas a palavra diz que Satanás foi quem colocou aquela ideia dentro dele, dentro do seu coração. Então, quando nós olhamos aqui para a atitude de Davi, o que nós devemos tomar como lição? Lembrando que a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada no nosso cotidiano. Nós precisamos trazer ela para a prática. Quando lemos a nossa Bíblia, o intuito não é ficarmos mais inteligentes, não é adquirir apenas conhecimento. O objetivo da leitura da Bíblia é trazer a sua aplicação para o nosso dia a dia. Então, eu costumo dizer que nós estudamos a Bíblia para nós mesmos. Eu estudo a Bíblia para mim, para aplicá-la na minha vida primeiramente. É lógico que, como ministra da palavra do Senhor, eu compartilho aquilo que o Senhor está trazendo ao meu coração, pois pode ser útil para uma outra pessoa ou para outras pessoas. Então, vamos aqui meditar naquilo que Davi decide e quais as consequências daquilo que aconteceu não só para a vida de Davi, mas para todo Israel. Então, quero refletir com você. Satanás incita, então Davi coloca ali uma ideia e ele segue com o recenseamento. Isto mostra para nós, esta palavra, nos revela que grandes homens de Deus, ou homens ou mulheres de fé como Davi, eles estão sujeitos a falhas. Porém, quando erramos, nós precisamos assumir os nossos erros, nos arrepender e nos rendermos ao Senhor. É fundamental termos essa consciência. Mas onde nascem as decisões erradas? Onde que elas têm origem? Algo que o Senhor traz ao meu coração. As decisões, elas são erradas muitas das vezes porque falta
ensino. Nem sempre erramos sabendo que estamos errados, mas muitas das vezes fazemos algo errado porque nos faltou ensino. E aí é um alerta para nós, né? Como pai, como mãe, como líder, como pessoa. Sempre que nós vemos alguém andando por um caminho, é importante conversarmos para termos a noção ou a consciência de que aquela pessoa sabe ou não o que ela está fazendo. Mas o principal, como pai, como mãe, como líder, nós precisamos ensinar as pessoas que Deus nos confiou acerca da vida, das decisões que elas irão tomar. Por que eu falo isso? Certa vez, eu estava muito inquieta, chateada até com minha filha, e Deus ele falou isso ao meu coração. Disse, olha, Dilce, ela é uma adolescente e ela precisa ser ensinada. Ela não nasceu sabendo cuidar de uma casa, ela não nasceu sabendo organizar o seu quarto, o seu guarda-roupa. Como pais, a maioria de nós não fomos ensinados em questões práticas do dia a dia. Como mãe, a ausência às vezes da nossa mãe, do nosso pai e a falta de entendimento deles, muitas das vezes não parou para nos ensinar. Então, este é o primeiro ponto, de onde nascem as decisões erradas, na falta de ensinamento. Nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre as 11 grandes áreas da nossa vida. Ensiná-los sobre amizade, ensiná-los sobre relacionamento. Desde pequeno nós os ensinamos de como se portar, como fazer uma escolha de uma amizade, em que se baseia uma amizade, nas nossas filhas e ensiná-las a ser mulher, a se portar. Na minha casa, nós temos essa intenção. Na minha casa, nós andamos nessa prática de ensinar as nossas filhas a ser mulher, a ser realmente cuidada, protegida, a impedir, inclusive, ajuda. Amém? Então entenda essa primeira verdade. A segunda, onde nascem as decisões erradas? De feridas abertas. Eu acompanho inúmeras pessoas, seja como psicanalista, seja no discipulado. E algo que eu percebo, as decisões, na maioria das vezes, elas são tomadas de forma errada, porque muitas pessoas sangram. E quem tem feridas abertas, às vezes não tem necessidade suprida e elas tomam suas decisões baseadas em emoções, baseadas em uma falta, baseadas em uma carência, e isto é danoso. E a terceira causa, né, de onde nasce a origem, de onde nascem as decisões erradas, na falta da dependência de Deus. Não há nada mais perigoso na face da terra do que um homem e uma mulher independente de Deus. Eu sei que o mundo hoje tem ensinado sobre independência, há um anseio muito grande na vida do ser humano em querer ser independente, só que a independência de Deus é danosa. Se Davi ele estivesse parado por um instante, se Davi estivesse consultado ao Senhor, certamente Deus tinha falado com ele de não siga por esse caminho, porque você vai se dar mal. Eu creio que em Davi aconteceu esses dois pontos desses três. São feridas abertas, o medo de Davi, o medo de lá na frente ter problema, a insegurança naquele momento gerou uma independência de Deus. E por que isso aconteceu, Dilce? Por causa do orgulho. O orgulho é a raiz
das piores coisas que acontecem na nossa vida, das tomadas de decisões erradas, é o orgulho. E quando nós observamos nas 3 dimensões do ser humano, nós vamos ver que elas estão presentes nas tomadas de decisões. A falta de ensino envolve a parte humana, a parte do corpo. Por que a parte do corpo diz? Porque o ensino, ele desenvolve a habilidade. Ele faz com que você aprimore habilidades. E habilidades têm a ver com o corpo. Feridas emocionais está relacionado à alma. E a falta de dependência está relacionada, a dependência de Deus está relacionado ao espírito. Mas vamos entender então qual o caminho que Davi percorreu nessa tomada de decisão errada, e as consequências, assim como o desfecho final dessa história. Então, primeiro ponto, Davi ele foi influenciado por um inimigo, por Satanás, como eu iniciei essa ministração. Então, Davi, ele teve um pensamento, ele teve uma ideia, e essa ideia foi despertada ali no seu coração, que foi o desejo, então, de contar o povo para confiar em um número e não em Deus. Isso revela que até mesmo um servo de Deus como Davi pode ser alvo de influências malignas. Quando abrimos brecha, né? Quando ele abre brecha no seu coração. A pergunta que eu tenho para você hoje, as ideias que você tem, os pensamentos que você tem no seu cotidiano, eles são seus? Satanás não obrigou Davi, mas suscitou uma ideia que Davi aceitou. É assim que ele faz. Então, quantas vezes eu já falei e volto a falar? Não normalize seu comportamento. Não toma decisões no ativismo ou no automático. Mas reflita sobre o que você está fazendo, sobre o que você está realizando. Por que diz que você fala isso? Porque a sua decisão hoje, ela vai gerar uma escolha. E essa escolha, você vai responder por ela daqui 10, 20, 30, 40 e 50 anos. E mais que isso, as suas decisões, ela não interfere só na sua vida, ela vai interferir nas gerações futuras. Mas vamos ao segundo ponto dessa mensagem. Davi não ouviu o conselho. A palavra do Senhor diz em 1 Crônicas, capítulo 21 e versículo 3. Então Joabe, comandante do exército de Davi, disse que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Requer isto o quê? Porque o meu senhor resolveu contar o seu exército. E aí ele continua, por que trazer assim culpa sobre Israel? Deus havia despertado o coração de um comandante para dizer a Davi que aquela ideia não iria ser positiva, não seria boa para o rei, para os seus e para o reino. Mas Davi, ele não ouviu. Mãe, quantas vezes seu filho de 3, 4, 5 anos está chamando a sua atenção e você não está ouvindo? Pai, quantas vezes seu filho está te apontando que a tua decisão não é uma decisão assertiva e você não está ouvindo? Filho, quantas vezes seus pais estão falando com você e dizendo que a decisão que você está tomando não vai trazer um bom resultado? Líder, quantas vezes o seu liderado está te apontando um possível problema, mas você não está escutando?
Eu entendo que hoje é um dia de autoanálise, de olharmos para nós mesmos e pararmos para refletir quantas decisões nós tomamos diariamente e que elas não são nossas, vinda da parte do Senhor. São decisões que podem nos levar a um caminho de destruição. O versículo 4 diz: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. E talvez você esteja se pensando, se você tem uma mente teórica e racional, e dizendo: Dilce, mas o censo ele existe até hoje. A verdade é que, de períodos em período, o governo ele manda fazer um censo. Essas informações elas são importantes para o governo, para as tomadas de decisões, para a organização das políticas públicas nas mais diversas áreas. Eu concordo com você. Ocorre que aqui havia uma intenção por trás dessa decisão. O censo ele não começou agora. Quando nós olhamos, lá na frente, inclusive, no nascimento de Jesus, a palavra diz que Jesus nasceu num estábulo, porque José e Maria estavam em viagem para participar de um censo. Mas quando nós observamos para a história de Davi, nós vamos ver que havia uma intenção. Havia algo que estava incomodando Davi, havia algo que estava tirando Davi daquele ponto de equilíbrio e que por um instante ou por alguns dias faz com que Davi ele confie e volte a sua confiança para o seu exército e não para o Senhor. Ouça a voz. Que voz, Dilce? A voz de Deus. Quantas vezes insistimos em decisões erradas, mesmo quando Deus levanta vozes ao nosso redor para nos alertar? Eu quero te dizer que a primeira voz que você vai ouvir dentro de você chama-se voz interior ou testemunho interior, que é o lugar onde o Espírito Santo ele fala com você. A palavra do Senhor diz que o nosso árbitro é a paz. Dentro de um jogo, quem decide se o jogo começa ou não é o apito do árbitro. É quando ele faz aquele apito, ele diz sim ou não. E a palavra do Senhor diz que dentro de mim e de você existe um hábito, um árbitro. E ele é quem? O nosso árbitro. É a paz. A paz que excede todo entendimento. Amém? Então lembre disso. Primeiro ponto dessa mensagem. Essa decisão, ela foi tomada, Não por uma ideia simplesmente de Davi, mas porque ele foi incitado pelo inimigo. E o segundo ponto, ele não ouviu a voz de quem estava ao seu lado. Ele seguiu ali, confiando no seu exército e não no Senhor. E o terceiro ponto dessa mensagem, Davi, o excesso de autoconfiança. A força estava em Deus, não nos soldados. A autoconfiança de Davi faz com que Davi ele prossiga ali no seu erro, mesmo quando ele foi alertado. O versículo 5 de 1 Crônicas, diz que Joabe apresentou a Davi um resultado do recenseamento do povo. E havia em Israel, preste atenção, 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470 mil homens. Isso significa dizer que Davi tinha mais de 1,5 milhão de exército pronto para enfrentar qualquer tipo de guerra. Mas Davi se esqueceu de que não era o exército que fazia o vencedor, mas sim o Senhor. Ele quis contar o povo e mediu a sua força, mas Deus o corrigiu. Deixa eu dizer algo para você. Nós iniciamos essa palavra falando sobre isso.
Nós começamos dizendo sobre isso. A palavra, ela tem o objetivo de nos transformar. Ela tem um objetivo de realmente fazer com que nós possamos tomar decisões assertivas. Ao analisar uma palavra como essa, né, o que nós podemos tirar de lição? Muitas das vezes, né, nós estamos contando o nosso número de pós-graduação. Muitas das vezes nós olhamos para o nosso currículo para garantir que vamos ter sucesso. Mas a palavra do Senhor, ela diz em Provérbios 21:31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Não se esqueça, os treinamentos, eles são necessários. A palavra do Senhor diz, vês o homem perito em sua obra, diante de reis ele é colocado e não dá pebre. Isso significa dizer que é necessário você se capacitar, que é necessário você estudar, que é necessário você se aprimorar na área de sua atuação. O conhecimento, ele é importante. Mas todas as vezes que nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em um treinamento, na nossa performance, nós estamos deixando Deus de lado. Um médico, por melhor que ele seja, por mais experiente que ele seja, cada vez que ele entrar no bloco cirúrgico, ele está diante de inúmeras possibilidades. Ele não tem controle sobre o corpo humano. Ele pode dominar a teoria, ele pode dominar a técnica, mas ele não domina o corpo humano. Ele não dominará as intercorrências que podem acontecer ali. Ele jamais conseguirá, da sua força, na força do seu braço, no seu próprio conhecimento, às vezes controlar todas as adversidades ou todas as intercorrências. Portanto, independente da área de atuação nossa, nós precisamos dizer, Senhor, o Senhor me capacitou, o Senhor me preparou, mas eu continuo dependendo do Senhor. Um ministro da palavra jamais pode confiar na sua oratória e na sua retórica. Quantas vezes nós vemos pessoas se preparar tanto, entende tanto sobre oratória e sobre discursos que ela prepara algo capaz de tocar o emocional das pessoas. Mas eu quero te dizer algo nesse dia. Somente o Espírito Santo transforma. Somente o Espírito Santo é capaz de trazer as transformações mais profundas. Tudo aquilo que o homem faz é passageiro, mas aonde a mão de Deus tocar, alcançar, pode ter certeza, é para sempre, é eterno. Haverá transformação. Davi era um guerreiro experiente, enfrentou inúmeros exércitos, inúmeras guerras. No entanto, aquele momento, ele deixou de confiar no Senhor. Ele confiou, ele queria saber quantos soldados ele tinha para saber se ele tinha força o suficiente para vencer toda e qualquer batalha. Ele se esqueceu que um dia ele venceu um gigante apenas com uma funda e uma pedrinha ali em suas mãos. Não foi a habilidade de Davi que fez ele derrotar Golias. Ele mesmo, quando ele enfrenta Golias, ele diz, você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor, em nome daquele que nos dará a vitória. Mas Davi se esqueceu disso. Os piores acidentes não acontece com quem está aprendendo a dirigir, mas com aquelas pessoas que já têm experiência suficiente para confiar em si. Eu não estou fazendo uma apologia ao medo. Eu não estou aqui dizendo a você que você deve ser um medroso, porque isso é covardia.
eu estou te dizendo que apesar de todo o seu conhecimento, de toda a sua performance, você e eu, nós precisamos continuar sabendo de onde vêm as nossas vitórias, de onde virá as nossas vitórias. Elas virão do Senhor. Não é o currículo que garante uma carreira de sucesso. Não, não é o Senhor. Não é a expertise de um pastor que garante uma igreja extraordinária, vitoriosa. É a dependência do Senhor. E quando eu falo de dependência de Deus, eu estou falando de um relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em Romanos 8,16 que aqueles que são filhos são guiados por Ele. E a palavra guiar aqui significa aquele que segura na mão, aquele que pega na nossa mão como se nós fôssemos uma criança. Eu me recordo que uma das canções que mais tocou meu coração em um tempo chave da minha vida foi do David Keelan, que ele cantava: quero ser como criança. E ele diz ali: te amar pelo que és e voltar à inocência e confiar em ti. E aí ele continua: mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e esqueço de simplesmente ser. De simplesmente ser quem? De ser um filho, de ser uma filha que depende do pai. Quantas vezes nós erramos como Davi, porque nossas decisões foram erradas. E Davi paga pelas consequências. Qual foi as consequências? A consequência está lá no versículo 7 e 8 de 1 Crônicas 21. Tudo isso desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Deus não está escrito que ele castigou Davi, ele castigou Israel. O alvo do inimigo não era Davi, era o povo de Deus, era Israel. E aqui eu quero que nós venhamos a refletir sobre o alvo de Satanás, desse inimigo. E o versículo 8 diz que então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Eu quero que você entenda algo aqui. Quando Joabe chega com o relatório, quando Davi pega no relatório, que ele olha para a quantidade, mais de 1,5 milhão, 1.570.000 homens. Quando ele pega aquele relatório, algo treme dentro dele. E ele fala: Senhor, eu errei. Deus, eu errei. Naquela hora ele cai em si. Mas já era tarde demais. Ele mal se arrepende. A palavra do Senhor diz que um vidente, que é o profeta Gades, chega à sua casa e chega dizendo: você errou. E ele errou e ele dá o veredito. Qual foi o veredito para Davi? Naquela hora o profeta chega e fala: Davi, você errou. Agora eu quero que você escolha qual é o castigo que vai cair sobre você. A primeira opção, Deus ele está te dando 3 anos de fome na terra. Qual era o impacto dessa decisão? Toda a nação pereceria. Teriam falta de colheita, uma miséria total. E Israel passaria a depender de outras nações. A segunda opção, 3 meses fugindo dos seus inimigos. Davi, que era um rei, um guerreiro, voltaria a viver a ser um fugitivo. Um tempo de medo, de vergonha
e de humilhação. A terceira opção, 3 dias de peste nas mãos do Senhor. Um juízo direto, doloroso, mais curto, aconteceria ali. Então Davi escolhe estar nas mãos do Senhor. E você já parou para pensar por que tudo foi 3? 3 opções, 3 anos, ou 3 meses, ou 3 dias. Toda vez que você ver um número 3, ele era um número pleno. Significa que Deus, ele corrigiria Davi. Mas não apenas espiritualmente falando, teria uma ação prática. E ela aconteceu. A palavra diz, então, que Davi, no versículo 13 de 1 Crônicas, capítulo 21, estou muito angustiado. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Ele escolheu cair no Senhor. Eu fico nas suas mãos. Olha só, mesmo em meio à correção, é melhor estar nas mãos de Deus, pois Ele disciplina com misericórdia. E qual foi o caminho que Davi percorreu para a mudança? Para que algo acontecesse. Eu te mostrei o caminho do erro, que foi o pensamento incitado por Satanás. Ele não ouvir o conselho, e todas as vezes que não ouvimos, não temos conselheiros e não ouvimos os conselheiros, nós estamos no caminho do orgulhoso. E o terceiro, né? Então, Davi, ele confiou no seu exército e não em Deus. Agora nós vamos para o caminho da mudança. O primeiro ponto, Davi reconheceu que havia errado. Nós precisamos reconhecer quando nós erramos. Mas Davi reconheceu que ele ainda era um homem sensível ao Espírito Santo, diz o versículo 7. Segundo, ele se arrependeu. Do versículo 8 ao versículo 16 vai contar essa história desse arrependimento e o veredito. Davi se arrepende. Pequei grandemente e peço-te que perdoe o pecado do teu servo. E Davi vê um anjo com a espada estendida sobre o seu povo. O terceiro, Davi se rende ao Senhor. Davi diz, caia sobre mim o meu pecado. O que fizeram essas ovelhas? Não, Senhor, que esse pecado caia sobre mim, sobre a minha casa, a casa de meu pai. Mas não faça isso com Israel. Mas já era tarde demais, tarde demais. E o quarto ponto desse caminho para a mudança, Davi adorou o Senhor. Depois que o anjo da morte vem, mata 70.000 pessoas ali, Davi então ele levanta um altar de adoração. Ele levanta aquele altar de adoração. Pare e pense comigo, olha o preço dessa decisão errada. 70.000 mortos. Observa que quem errou foi Davi. Davi era o líder de Israel, mas quem pagou por o seu erro foi o povo, foi o reinado, foi a sua casa, não foi só Davi. E aí, eu quero te trazer algo aqui para você refletir hoje comigo. A ideia não foi de Davi. A palavra do Senhor diz que Satanás incitou o coração de Davi. As ideias que você tem, os pensamentos que você tem, as decisões que você está tomando hoje, elas partem do Senhor. Entenda uma coisa, é por isso que eu falo que é prático, que nós precisamos trazer a Bíblia para a prática do dia a dia. Nós temos 11 grandes áreas na nossa vida. Vamos olhar para a saúde. A decisão que você, mulher, mãe, tem hoje, do tipo de refeição que você coloca na sua mesa, o estilo de comida que você leva para a sua mesa, impacta a sua vida, impacta a vida dos seus filhos, impacta a vida dos seus netos. Entende o que eu estou falando?
As consequências não é só para você. As consequências vêm para toda a sua casa. Por quê? Porque nós estamos aqui para ensinar. E se eu não tenho um estilo de vida saudável, isso vai trazer implicação sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos. Uma decisão que um homem, um chefe de família hoje, ele toma, ele pode trazer prejuízo, não só para a sua vida, mas para a sua casa e para os seus descendentes. A decisão que você toma hoje de seguir os caminhos do Senhor ou se afastar dele vai trazer consequência transgeracional. Se você hoje é um homem ou uma mulher que não é honesta, que passa a perna nos outros, que leva vantagem, que faz negócios escuso, as consequências não é só para você. Toda decisão que eu e você tomamos hoje como pai, como mãe, tem uma implicação transgeracional. É isso que eu quero trazer. Essa é a maior reflexão para nós no dia de hoje. Quais as decisões que você está fazendo hoje que vai trazer consequência, que você já tem pago um preço? Lembra que eu falei que nós precisamos ensinar? Uma das áreas mais acometida na vida de um ser humano, que falta ensino, é a área financeira. E é uma área que traz um impacto terrível, não só para mim, mas para os meus descendentes. Essa é a primeira mensagem de uma série de mensagens que nós iremos falar, inclusive tocando nesse assunto. Mas a partir desta, eu quero te dizer que a escolha, a decisão que você tomar hoje, ela traz um impacto sobre a sua vida primeiro, sobre a vida da sua família. A sua família, quando eu falo de família, eu estou falando da sua posteridade, que são os seus filhos, e também sobre os seus descendentes, são os seus netos. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que uma maldição ela acompanha até a 4ª geração, mas a bênção do Senhor ela vai até 1000 gerações. Toda decisão que você toma hoje, ela traz um impacto sobre a sua família. Quando um homem e uma mulher decide ser infiel, trair um esposo ou trair a esposa, ele está trazendo um dano, não para a sua vida, mas para os seus descendentes. Ele está trazendo uma maldição para a sua casa. Então, quais são as decisões que vocês estão tomando hoje? Observa que aqui, a falha de Davi, ele pagou um preço, ele ficou angustiado, ele ficou desesperado. A sua família sofreu com ele, os seus comandantes, o próprio Joabe sofreu com ele. O povo também pereceu. E o povo aqui, na nossa realidade, significa a igreja, os amigos, colegas de trabalho, as pessoas que estão no nosso lado. Mas tem um impacto direto também sobre o reino. E o reino aqui para Davi, Davi perdeu 70 mil pessoas. Mas o impacto na minha vida e na sua vida é no nosso chamado, é na nossa missão, é na nossa autoridade. Eu não gosto de assuntos polêmicos, mas você deve ter visto nos últimos dias um caso que estourou internacionalmente falando. Um homem que resolve trair a esposa e ele perde o trabalho, ele perde a reputação, ele perde a família, ele perdeu tudo que ele construiu em questão de minutos. Entende o que eu estou falando? Enquanto houver mundo, um filho dele, o nome dele, o sobrenome dele for citado, alguém vai se lembrar do que ele fez. Portanto, quando Satanás quer atingir a sua casa, quer atingir os seus descendentes, ele vai tocar em você. Ele vai dar uma ideia, um pensamento infeliz. É para mim e para você. Porque quando um líder cai, e eu tô falando de pai, eu tô falando de mãe, eu tô falando de pastor, eu tô falando de um líder do corporativo, não cai só ele, cai uma multidão. Porque várias pessoas serão atingidas. Eu sei que você se chateia quando você vê uma criança inocente sendo estuprada. Eu sei que você se chateia quando você vê uma criança pagando um preço sendo assassinada no lugar de um pai. Eu sei que você se chateia quando você vê uma mulher sendo espancada. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Aquele povo, ele não tinha nada a ver com o erro de Davi.
Mas o anjo desceu e o anjo veio e tocou em 70.000 pessoas. Davi vê o anjo. Davi vê um anjo. E a palavra do Senhor diz que Davi, ao ver aquilo, ele chora, ele grita, mas já era tarde demais. Pai, mãe, pensa nas atitudes que você está tomando hoje. Filho, pensa nas decisões que você está tomando hoje. Reflita sobre as consequências dela. A minha oração é para que o Espírito Santo ele traga temor ao seu coração e ele traga consciência a você entender que a sua decisão vai impactar não a sua vida. A palavra diz que o anjo se voltou para Jerusalém, ele ia invadir aquela cidade. Mas naquela hora Deus olha para o desespero de Davi e Deus grita com o anjo, basta, ou seja, para. E Davi ali vê o anjo matando e o anjo para. E naquela hora ele diz, eu preciso levantar um altar de adoração ao Senhor. E aí Davi vai pedir um pedaço de terra a Araúna e ele vai pedir no que era o lugar da morte, o lugar aonde ele viu a desgraça acontecendo. Aquele homem disse, eu te dou a terra, eu te dou os bois, eu te dou tudo. E Davi disse, eu não darei nada ao meu Senhor, que não me custe nada. Entenda uma coisa, toda adoração tem um preço. Qual o preço que você paga para você adorar o seu Deus? Que você possa entender isso. Deus, ele não quer punição. Quando Deus ele corrige Davi, ele queria trazer aprendizado, porque o aprendizado ele gera crescimento. Portanto, aceite a correção. E eu quero deixar essa última frase para você refletir. Voltar atrás não é retrocesso. Pode ser um caminho para chegar ao lugar desejado. Quem é que você precisa pedir perdão hoje? Qual é o arrependimento que você precisa ter hoje? Seja corajoso, corajosa, não seja orgulhosa. Volte atrás, porque voltar atrás significa a retomada, um novo caminho. Que essa palavra ela possa falar ao seu coração, ela possa ministrar ao seu coração e ela possa trazer mudança, transformação em nome de Jesus.